Bom dia, pessoal. Bom dia. Já olha, curte, deixa seu like, né? E faz aí todas as honras aí da gente. A gente está começando um dia com mais uma leitura comentada. Vamos lá, sem delongas. A gente está aqui, para quem está com o PDF, está na página 45, capítulo Feitiçaria, tá? Vamos lá, se prepara, cafezinho, tudo certo? Bora. E vamos no ritmo. Esse deveria ter sido o fim de semana da minha história sobre a selva amazônica, mas não foi. Mais ou menos na mesma época em que a ideia para o romance fugiu, em 2008, fiz uma nova amiga, a famosa romancista Anne Patchett. Nós nos conhecemos certa tarde em Nova York com uma mesa redonda sobre bibliotecas. É isso mesmo, uma mesa redonda sobre bibliotecas. Vida de escritor é glamour que não cabe mais. Anne me deixou. Ah, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. Gente, desculpe, meu Deus do céu. Aqui, agora vocês podem ler junto comigo, mas fiquem aí com o PDF, tá? Não se valham só desse screen aqui, tá bom? Vamos lá. A vida de escritor é glamour que não cabe mais. Anne me deixou imediatamente intrigada, não apenas por eu sempre ter admirado seu trabalho, mas porque sua presença é extraordinária. Tem uma capacidade sobrenatural de se encolher, de se fazer quase invisível, para melhor observar o mundo à sua volta na segurança do anonimato, a fim de poder escrever sobre ele sem ser notada. Em outras palavras, seu superpoder é esconder os seus superpoderes. Não é de superpoder, portanto, que eu não tenha imediatamente reconhecido Anne como a célebre autora na primeira vez que nos encontramos. Ela parecia tão despretensiosa, minúscula, jovem, que achei que fosse a assistente de alguém, talvez até a assistente da assistente de alguém. Quando finalmente me dei conta de quem era, pensei: meu Deus, ela é tão simples, mas estava enganada. Por uma hora, Patchett subiu à tribuna e deu uma das palestras mais poderosas e fascinantes que já ouvi. Abalou a sala e me abalou também. Foi então que eu percebi que aquela mulher era, na verdade, bem alta e forte, e linda, e passional, e brilhante. Era como se ela tivesse tirado a sua capa de invisibilidade e uma deusa tivesse surgido. Fiquei maravilhada. Nunca tinha visto ninguém se transformar daquele jeito de um momento para outro. E como não tenho noção de limites, corri até ela após o evento, agarrei o seu braço ansiosa para pegar aquela criatura incrível antes que se tornasse invisível novamente. Anne disse: sei que acabamos de nos conhecer, mas preciso dizer, você é extraordinária, eu te amo. Bem, ao contrário de mim, Anne Patchett tem noção dos limites. Olhou para mim no meio desconfiada, como seria de imaginar. Parecia estar decidindo algo a respeito de mim. Por um instante fiquei sem saber o que esperar, mas o que ela fez em seguida foi maravilhoso. Tomou meu rosto nas mãos, me deu um beijo e declarou: eu também te amo, Liz Gilbert. Naquele momento nasceu uma amizade. Os termos da amizade, contudo, viriam a ser um tanto incomuns. Anne e eu não moramos na mesma região. Ela em New Jersey, Nova Jersey, eu em New Jersey e ela no Tennessee. Então, não era como se pudéssemos nos encontrar uma vez por semana para almoçar. Além disso, nenhuma de nós é muito fã de falar ao telefone, e as redes sociais não eram o melhor lugar para cultivar aquele relacionamento. Decidimos então nos conhecer melhor por meio da arte, quase esquecida da epistolografia. Em uma tradição que continua até hoje, Anne e eu começamos a escrever longas cartas, uma a outra todo mês. Cartas de verdade, em papel de verdade, com envelopes, com selos, tudo mais. É uma maneira bastante antiquada de se manter as amizades, mas somos ambas pessoas bastante antiquadas. Escrevemos sobre nossos casamentos, nossas famílias, amizades, frustrações, mas acima de tudo, escrevemos sobre escrever.
E foi assim, em outono de 2008, que ele mencionou ao acaso, em uma das suas cartas, que havia começado a trabalhar em um romance sobre a floresta amazônica. Deixa eu passar aqui para cima. Por razões óbvias, aquilo chamou a minha atenção. Escrevi de volta, perguntei sobre o que, mais especificamente tratava o romance. Expliquei que também tinha começado a trabalhar em um romance sobre a floresta amazônica, mas que o meu me havia escapado porque eu negligenciei, algo que eu sabia que ela entenderia. Em sua carta seguinte, Anne respondeu que ainda era cedo demais para saber exatamente sobre o que era, o romance. Era um projeto bem recente, a história estava apenas começando a tomar forma e ela manteria informada conforme fosse evoluindo. Em fevereiro do ano seguinte, Anne e eu nos encontramos pessoalmente pela segunda vez na vida. Nós nos apresentaríamos em um evento em Portland, Oregon. Na manhã da apresentação, tomamos um café juntas no hotel e ela me contou que estava empenhada na produção do novo livro. Já havia escrito mais de 100 páginas. Certo, eu disse. Agora você tem que me contar do que se trata esse romance amazônico. Eu estou louca para saber. Você primeiro. Respondeu Anne, já que seu livro veio antes, conte sobre o que era o seu romance amazônico, o que escapou. Tentei resumir meu romance amazônico da maneira mais sucinta possível. Era a história de uma solteira de meia idade de Minnesota que há muitos anos nutre uma paixão secreta pelo chefe casado e se envolve em um negócio arriscado na selva amazônica. Quando uma enorme quantidade de dinheiro e uma pessoa desaparecem, minha protagonista é enviada até lá para resolver a situação e sua vida tranquila vira um completo caos. Mas é também uma história de amor. Ele ficou me encarando de um outro lado da mesa por um bom tempo. Antes de continuar, preciso explicar. Deixa eu ver aqui. É... Tá aqui, ó. Ok, aqui. Antes de continuar, preciso explicar que, sem dúvida, ao contrário de mim, Anne Patchett é uma verdadeira lady com modos refinados. Nada nela é vulgar ou grosseiro, o que contribuiu para me deixar ainda mais chocada quando ela finalmente falou: Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Por quê? Perguntei sobre o que é o seu romance. Meu romance é sobre uma solteirona de Minnesota que há muitos anos nutre uma paixão secreta por um homem casado e se envolve um negócio arriscado. É, Ok, a mesma coisa, né? Não vou ler a mesma coisa, o texto é igual. Que P é essa? Gente, isso não é uma categoria. Esse não é um enredo de um livro de suspense escandinavo ou um romance sobre vampiros. É um enredo extremamente específico. Você não poderia ir numa livraria e pedir ao vendedor que mostre uma seção de livros sobre solteironas de meia idade de Minnesota, apaixonadas pelo chefe, casados, que são enviadas para a floresta amazônica para encontrar pessoas desaparecidas e salvar projetos fadados de fracasso. Isso não existe. É verdade que quando passamos os detalhes mais específicos, vimos que havia algumas diferenças. Meu romance passava na década de 60, o da Anne nos dias de hoje. Meu livro era sobre a construção de um mestrado, o dela era sobre uma indústria farmacêutica, mas tirando isso, eram basicamente o mesmo livro. Como seria de esperar, Anne e eu levamos um tempo para recuperar a compostura após essa revelação. Então, como grávidas ansiosas para lembrar o momento exato da concepção, contamos os meses nos dedos, tentamos determinar quando, né, eu tinha perdido a ideia e quando ela a havia encontrado. Descobrimos que os dois eventos ocorreram mais ou menos no mesmo tempo. Na verdade, achamos que a ideia pode ter sido oficialmente transmitida no dia em que nos conhecemos. Aliás, achamos que foi passada com o beijo. É isso, meus amigos. Isso é a grande magia. Então, tá aqui, ela define novamente a grande magia que a gente falou no início da nossa discussão. E aquela ideia de que a grande ideia ou a inspiração, ela busca uma forma de acontecer na realidade. Se ela acha você e você não está num timing perfeito, ou não dá um match perfeito com você, que vai ser um meio para que aquilo vire realidade,
Ela te dá um tempo, ela te dá um prazo. E se você não faz acontecer, se você engaveta, ela pega e vai para a próxima pessoa, né? Então é como se ela estivesse falando aqui dessa história dela, né? Que parece que ficou engavetada com a Elizabeth durante um tempo. Tipo, não vai dar certo? Ok, bora para outro, né? Bora para outra coisa. Aí foi para Anne, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em anexo abaixo o link para vocês. Se eu não colocar, me lembra. Que é muito interessante, né? A ideia de que as inspirações são. E é que a ideia que eu mais gosto, gente. A ideia é que as inspirações são como raios, raios de trovão, de raios, né? E eles vêm, eles dão um anúncio, que são o trovão, para você se preparar. E aí vem o raio. E o raio, ele cai em você como, tipo, certinho. Passa pelo seu crivo, vem e vai para o seu braço. E aí você faz a sua arte. Você pinta, você escreve, você esculpe, você, né, tira foto e ele sai. E você tem que estar preparadinha, tem que estar assim receptível, assim, para receber essa inspiração e para fazê-la fluir na vida real. Se você não tiver, ele bate em você e ele não consegue fazer essa fruição ou essa fluição. E ele vai para outra pessoa. E aí dá um raio mais na casa de lá, né? E o raio vai continuar a cair. O negócio é você estar preparada, né? E a ideia imagética do vídeo que eu vou colocar aqui embaixo, que é muito poético, que eu explico esse conceito melhor, é que às vezes ele cai na gente, a gente não está preparada, né? E ele aparece perto de casa e aí você sai correndo atrás dele. Veja se é um movimento que vem do raio para você e você está pronto, você internaliza e você faz acontecer. Você fala, caraca, começou a trovejar, não estou preparada, deixa eu correr, deixa eu correr. E você sai correndo de casa para tentar pegar o raio. Mas quando você pega o raio pelo rabo, é diferente. Você pega ele pela ponta oposta e você faz assim para tentar entrar por você, né? Em vez dele vir aqui e sair por aqui, você pega ele e faz ele entrar por você. Pensa nesse movimento imagético. Ele entra, né? Ele entra aqui com você, né? E o que acontece? Ele entra todo errado. Então falam que quando você escreve um livro de trás para frente, ou sem ordem cronológica, ou com um fluxo de pensamento, né, na narrativa, ou faz um quadro abstrato muito muito louco, é porque aquele raio, você pegou ele e você colocou para dentro de uma forma artificial, né, não da forma que devia acontecer. É, e aí sai tudo doidinho, o que também é bom, é uma inspiração conturbada, uma inspiração, né, diferente, mas também é muito boa. Vê esse vídeo aqui que eu vou deixar abaixo, que eu acho que vai trazer uma imagem mental muito interessante do processo de inspiração. Vamos lá, um pouco de perspectiva. Bem, antes de nos empolgarmos demais, quero fazer uma pausa e pedir que você considere todas as conclusões negativas que eu poderia ter tirado a respeito do incidente, caso eu tivesse a fim de arruinar minha vida. A pior conclusão que eu poderia ter chegado, e também a mais destrutiva, seria que Anne Patchett havia roubado a minha ideia. Né? Isso teria sido um absurdo, claro, pois nunca sequer ouvira falar da minha ideia e, além disso, é um ser humano mais ético que eu já conheci. No entanto, as pessoas tiram conclusões abomináveis, como essa o tempo todo. Convencem de que foram roubadas, quando, na verdade, isso não aconteceu. Esse pensamento vem de uma deplorável realidade, a noção da escassez, da presença de que o mundo é um local da carência e de que nunca haverá o suficiente de tudo para todos. O lema dessa mentalidade é: alguém roubou o que era para ser meu, né? Isso aqui que a pessoa normalmente vai pensar, né? Se eu tivesse decidido assumir essa postura, certamente eu teria perdido minha querida nova amiga, também teria me afundado em um estado de ressentimento em vez de culpa.
Outra possibilidade teria sido voltar à raiva contra mim mesma. Poderia ter pensado: tá vendo? Essa é a maior prova de que você é uma inútil, Liz, porque nunca cumpre suas promessas. Esse romance queria ser seu e você estragou tudo, porque é preguiçosa, é estúpida e não serve para nada. E sempre volta a atenção para a coisa errada. É por isso que você nunca será uma grande escritora. Finalmente, poderia ter voltado o meu ódio para o destino. Poderia ter dito: eis aqui a prova de que Deus gosta mais da Anne Patchett do que de mim, pois a Anne é romancista eleita e eu, como sempre suspeitei nos momentos mais sombrios, não passo de uma impostura. O destino zomba de mim enquanto a cobre de glórias. Sou o bobo da fortuna e ela, sua queridinha, e essa é a eterna injustiça, a tragédia da minha existência amaldiçoada, mas não fiz nada dessa bobagem. Em vez disso, optei por ver aquilo como um pequeno milagre. Sublime, desculpa, pequeno milagre. Senti-me grata e surpresa por ter empenhado um papel, por menor que fosse, nesse estranhos e enrolados eventos. Era o mais próximo que já me sentia da feitiçaria e não estava disposta a desperdiçar aquela experiência incrível, me perdendo em mesquinharinhas, né? É interessante, né, gente? A gente ver aí, né, como é que ela decide, perceber de forma diferente, né, as coisas. Então, tipo assim, é uma decisão, né. Cara, eu tô decidindo ver de forma diferente isso, né. Coloca aí a sua opinião aí pra gente, bora lá. E só um ponto, é uma decisão. É uma decisão você decidir ver o mundo de forma diferente. É uma decisão você, escolher sentir de forma diferente aquilo que acontece. Porque como ela falou, ela poderia ver isso que aconteceu e falar assim: "Poxa, eu estou injustiçada. Poxa, vou me martirizar". A realidade acontece, a realidade é X, é nua, é crua, é direta. Agora, como vai bater em você, você decide. Se você vai resolver isso emocionalmente e vai, eh, se resolver, fazer rápido essa resolução, você se torna uma pessoa cada vez mais madura, mais resolvida. Pessoas que não são maduras parece que ruminam problemas. Levam anos para resolver problemas. Levam anos para internalizar certos modelos mentais, certos pensamentos, certos insights, certo, né? E uma pessoa mais madura ou mais emocionalmente inteligente, ela passa por todo esse processo. Não estou falando para não passar. Ela passa por todo esse processo, mas ela passa de uma forma mais objetiva. Ela passa de uma forma mais, inteligente. É como se ela tivesse: "Aqui está a realidade, está o problema", e quando você está muito próximo, você tem, uma dificuldade de interpretação. Mas quando você tem um distanciamento, eh dessa realidade, quando você consegue dar esse zoom out, você vê isso aqui primeiro como menor, porque você está na distância observando, né. Depois você consegue ver com diversas perspectivas. Quando você está muito próximo, você não consegue mudar a sua perspectiva. Então esse exercício de você fazer um zoom out na sua vida, se deixando aqui como objeto, mas você ter essa perspectiva de consciência aqui para você, né, ter diversos ângulos e reduzir. Você não é nada. A verdade é que você não é nada, você é um pó na história. Fez assim, ó, passou. Você passou, sua existência toda passou. E os problemas dentro de você, passaram muito mais rápidos e menores do que você, né. Então assim, entenda seu posicionamento. Na história do mundo, você não significa nada. Na história do seu país, você não significa nada, possivelmente. Poucas pessoas significam alguma coisa de mudança histórica, de mudança cultural, de impacto.
Na história da sua cidade, às vezes isso não significa nada. Na história da sua família, sim, é onde você consegue ter um pouco de mudança. Na história da sua família menor, né, vamos dizer assim, da família maior, avós, tios, né, legados, gerações, né, mas da sua família maior, né, menor, marido, mulher, filhos, etc., caso você tenha, você tem mais impacto, né? Mas você consegue fazer esse zoom diversos níveis. Isso é muito importante, sabe? Esse exercício do zoom out dos seus problemas e colocá-los nas devidas caixas, nos devidos lugares, na devida proporção. Às vezes a gente cresce demais problemas. Às vezes a gente cresce problemas que não existem na realidade, cria problemas que só está dentro da sua mente e dos seus medos, porque você está sendo ansiosa pelo o futuro ou sendo depressiva pelo passado e você não vive o presente do presente. O presente do presente. Então você tem depressão porque você vive do passado. Ou você tem ansiedade porque você vive com a sua cabeça no futuro, tá? Essas são as doenças. E quando você sabe que tem depressão, é porque você está vivendo muito no passado. Você não está conseguindo desgarrar do passado. Esse zoom out, ele está continuando lá muito próximo. E do futuro é ansiedade, né? Então, assim, a gente sabe onde que a cabeça está, dependendo do problema que a pessoa tem. Agora, o seu problema é muito pequeno, independente de qual seja. O seu problema é muito pequeno. Na verdade, o seu problema, a maior parte deles, 80% deles, está somente dentro de você. Ele não está fora. Ele não vai se realizar. Essa que é a questão. Então, se a gente souber trabalhar o nosso problema na nossa psique, dentro da gente, ele está 80% resolvido. Porque, tipo, muitos deles não vão nem acontecer. É só uma questão mental sua. Então, fortalecer o mental através da neuroplasticidade, através de terapia, através de autoconhecimento, né? É o primeiro passo para uma vida bem vivida. Porque pode acontecer de tudo, minha gente. Você pode ser traído, você pode ser machucado. No dia seguinte, você está forte, resiliente. Não é que não bateu, é que bateu, doeu, chorou, você ressignificou, você trabalhou, você mudou, você virou a chave. Você precisou de menos tempo para que aquilo virasse outra coisa. Isso que é importante na vida. A gente vai cair, só que a gente colocar uma mola no fundo do poço. Esse que é o trabalho. Porque a gente vai cair, a gente vai estar lá. Em vez de a gente bater no chão duro, a gente quica e vai mais forte. É aquele conceito de antifragilidade do Nassim Taleb, né? É que cada vez que batam na gente, não é que a gente quebre e se remende, não. É que a gente quebre, se remende, aprenda, internalize, ressignifique e volte ainda mais forte. Que esse, né? E não é que volte igual e quebrado, remendadinho, não. É que volte ainda mais forte. Aí acontece de novo, aí que volte ainda mais forte, que volte ainda mais forte. É uma resiliência tunada, mais ou menos isso, sabe? E isso é importante. E a gente mede isso, né, muito a partir do tempo, né, que você demorou para fazer esse downfall, né, para cair, cair no fundo do poço e voltar do tempo. No início você vai cair assim e vai subir. Depois você vai fazer assim. Pronto. O seu poço vai estar mais alto. Ou você vai estar mais rápida. Caiu, sofreu. Você fez tudo. Não é que você deixou de fazer. Não é que você criou asas e voou para não cair no poço. Não é isso. Você fez tudo. Mas você voltou com superpoderes.
Vamos terminar só aqui essa parte, a gente termina por hoje, 24 minutos agora. Enxerguei o ocorrido como uma prova rara, esplêndida, de que minhas crenças mais esdrúxulas sobre a criatividade poderiam de fato ser verdade. De que as ideias são entes vivos, estão sempre buscando um colaborador mais disponível e têm a vontade consciente, e de que movem de uma alma para outra, e de que sempre tentarão encontrar canais mais rápidos e eficientes para chegar à Terra, assim como fazem os raios. Opa! Ó, ó. Além disso, estava agora inclinada a acreditar que as ideias são também espirituosas. Depois que ocorreu comigo com a Anne, não foi apenas fenomenal, mas também curiosa e encantadoramente engraçado. Esse conceito aqui foi o conceito que a gente apresentou no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, ok? Raios, raios, é isso. É exatamente a analogia que a gente fez, é a melhor analogia que eu acho sobre as inspirações. Agora, a ideia são entes vivos, estão sempre em busca de colaborador humano disponível. Então, aquele negócio da engrenagem que a gente fez, que tem vontade consciente, então ela vai sair de você, ela vai entrar em você conscientemente, e de que se movem de alma para alma. Então, não quis, saturei aí o tempo com você, ok, né? Tá tranquilo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Esse é o ponto. Não quer? Fiquei um tempo para você se sentir melhor. Não se sentiu, ok. E que sempre tentarão encontrar um canal mais rápido e eficiente. Então é isso. Você tem um timing para você ficar com essa inspiração. Você tem um timing. Aí ela vai falar assim: ok, Marcela, deu, você engavetou, você ficou, você não desenvolveu, eu preciso fazer acontecer. Eu preciso virar realidade. Eu preciso ganhar meu palco, ganhar meu mercado, passar essa mensagem, modificar pessoas, impactar vidas. Se você não quer ser um meio para isso, não tem problema. Teve oportunidade. Vamos para o próximo. Todo mundo aqui é adulto. É como se a inspiração estivesse fazendo isso. A inspiração, eu sinto que hoje ela está cada vez mais madura. Você sente isso? Um grau de amadurecimento. Ela tá madura. E ela não tá de brincadeira. Muita gente já engavetou antes e ela tá de revoltos com a gente, né? Eu tô achando isso. Vou deixar o vídeo aqui embaixo para inspirar vocês com essa questão do raio que eu explico melhor lá, essa questão visual. E a gente fica amanhã com propriedade. Vou até marcar aqui para deixar marcado aqui pra gente. Até amanhã, pessoal.